tema que a gente vai falar hoje é crer. O Evangelho de João, ele fala essencialmente da finalidade dos 7 milagres e toda a biografia que ele faz no Evangelho de João, para que a gente creia que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus e a gente tem a vida eterna. Quando a gente vai para as epístolas, ele trabalha com ensinamentos. Ele não tem um foco tanto quanto no Evangelho de João. Então ele começa a dar algumas instruções que a gente já viu, que o cristão ele peca, a gente viu isso no capítulo 1, capítulo 2. Ele fala que a gente é impossível não pecar, só que a gente tem um advogado que é Jesus Cristo. A ideia de ser santo é cada vez mais conhecer a vontade de Deus e errar menos, mas é impossível que a gente não peque. Depois ele trabalha, ou ele ministra, falando sobre a ideia do amor, que é essencial. Fala de anticristo, no capítulo 2, antes de falar o amor, mas ele enfoca muito o amor. E aí, no capítulo 5, ele muda um pouco a figura, e a gente está parando bastante, porque ele fala de 3 aspectos importantes da vida cristã, do capítulo 5, versículo 1, até o versículo 5. Capítulo 5, de 1 a 5, primeira epístola. Ele vai falar de fé, a gente já viu semana passada. Ele vai falar sobre crer e vai falar sobre mandamentos. Então a gente vai trabalhar com esses 3 tópicos, a gente já falou sobre fé. Paulo trabalha com 3 pontos também. Ele trabalha com fé, esperança e amor. Na carta aos Coríntios e em Gálatas, ele repete isso. João, como ele já falou do amor, aqui ele está falando de outros 3 aspectos que são importantes para a igreja. Primeiro, acaba sendo o amor, a mesma coisa que Paulo fala, João trabalha. Mas ele fica mais aqui nesse ponto, falando da necessidade de crer, a necessidade de ter fé e a necessidade de seguir os mandamentos. Tá? Vamos só rever que é importante essa passagem, capítulo 5, versículo 1. Eu vou fazer a leitura, porque como é gravado, fica melhor eu fazendo a leitura. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus, o Filho, que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Eu inverti a ordem do que ele apresenta e eu falei mais de fé semana passada. Hoje a gente vai falar o que é o mais importante para João, que é crer. Tá? A mensagem de resgate, a mensagem de salvação, ela passa pela palavra crer. Enquanto que a salvação do Antigo Testamento é você cria que existiria o Messias, aquele que seria enviado por Deus, aquele que ocuparia o seu lugar no sentido de condenação pelo pecado. No Novo Testamento, na fase inicial, existem aqueles que viram Jesus. Aqui alguém já viu Jesus? Não precisa internar ninguém então, né? Mas a gente tem uma expectativa que Jesus já veio como Filho de Deus e uma expectativa que ele vai voltar. Então, crer é a essência que tem para se tornar amigo de Deus. Crer é a essência para você ter garantia para a vida eterna. Paulo fala, tanto na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, como fala em Gálatas, no 1º capítulo, da fé, da esperança e do amor. A esperança que
Paulo fala é a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna. Só tem essa esperança aquele que caminha com Deus, aquele que tem o que a gente fala salvação. Salvação significa ser liberto de tudo. A gente usa ser liberto do pecado. Mas João falou no início que todos nós pecamos no dia a dia, que nós temos que ser pecadores. Nós temos uma tendência de fazer coisas fora do que Deus quer. Só que, mesmo assim, nós temos a esperança da vida eterna. Por quê? Porque nós temos a certeza da salvação em Jesus Cristo. Existe um momento que nós somos salvos, libertos de tudo. Existem pessoas que são libertas da doença, existem pessoas que são libertas do vício, existem pessoas que são libertas de drogas, mas o principal do cristianismo é a libertação do pecado como processo de condenação. A condenação de alguém que vai contra Deus, o que é? É ficar separado de Deus. O que é o conceito de inferno? Dentro da Bíblia, é a separação na eternidade com Deus. Tá? É a situação em que você não vai ter bondade nenhuma. O inferno não existe ainda, mas ele vai existir. O inferno é um ambiente criado para o diabo e os seus seguidores, e os seus anjos caídos, mas ele passa também para ser o local onde as pessoas que recusaram o que Deus tem como proposta vão ficar lá. Aí lá estão, né? O quê? Então, tem um lugar separado. Assim como tem o paraíso para os salvos, tem um lugar também. Sim. Mas já é de todo mundo? Se admite que esse local é um local separado, é um local considerado até de prisão. Pedro fala nisso, na Epístola de Pedro, ele vai falar disso, vai falar que existem espíritos em prisão. Qual que é a ideia de prisão? Que eles estão trancafiados. Então a gente não tem uma referência muito grande sobre o local dos mortos, não tem uma descrição muito detalhada, mas dá para entender nos textos bíblicos que existe um local separado, esse local separado não é o inferno, tá? Esse local separado, os espíritos estão em prisão, ou seja, estão isolados, a ideia de prisão é isolamento. E aí, quando você vai ter a formação do inferno, que a gente vai ver a descrição melhor em Apocalipse, aí vai existir a ressurreição daqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e vai ser inaugurado o inferno. Tá? Então, o inferno ele ainda não existe como estrutura, porque uma vez que entrou no inferno, como é que você sai dele? Você sai do inferno? Não sai. A ideia do inferno é a ideia de penas eternas. Então, a pena eterna que existe é a separação com Deus. Tá? A gente tem algumas ideias de pena. No Brasil, pena não vale nada, né? Se matar alguém, 6 anos, você está livre. Mas a ideia de uma pena civil, ela dá como alegoria. Aquele que é punido com um crime nos Estados Unidos, por exemplo, ele pega prisão perpétua, significa que ele está separado da sociedade para a vida eterna, até ele morrer. Ou por 10 anos, ou por 20 anos. A ideia de inferno é a separação da presença de Deus e das ações de Deus para toda a eternidade. A gente tem o conceito, porque a gente está muito preocupado até com a gente, né? Então, a gente fala assim, porque o cristão ressuscita. Está certíssimo. Só que não é só o cristão que ressuscita. O não cristão também ressuscita. Só que a diferença é que a gente ressuscita para a vida eterna e o que não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele ressuscita para quê? Para a condenação eterna. E o que significa essa condenação eterna? A separação de Deus. Mesmo nessa bagunça que a gente vive, a gente vê o reflexo da ação de Deus. A gente vê Deus agindo. Por isso que a gente não vê a destruição das pessoas, tá? Porque senão a gente
estaria um destruindo o outro, um brigando com o outro. Você não teria estrutura familiar nenhuma. Então, a graça de Deus universal opera. Diga. Nesse caso da ressurreição, os salvos vão ressuscitar primeiro e depois dos não salvos. Então, aí a gente deixa para quando vai Apocalipse, porque senão vai dar nó da cabeça para vocês. Eu posso falar para vocês depois. São dois processos totalmente diferentes que o livro de Apocalipse fala, tá? Eu me comprometo, depois que acabar com a primeira epístola, a gente fala com isso. Se eu começar a falar agora, vai dar um nó na cabeça de todo mundo, tá? A grosso modo, a ressurreição dos não salvos, ela é diferente. Ela é uma ressurreição somente para condenação, tá? É um aspecto judiciário. Então, para Deus não falar que a pessoa que não aceitou a obra dele é automaticamente condenada, a Escritura fala que existe um tribunal grande, trono branco, tá? Que aí as pessoas vão ser julgadas. Olha o que você fez na sua vida, você não aceitou a obra de Deus e você merece, pela sua vida toda, uma punição. Você tem alguma coisa para dizer em contrário? É essa a ideia. Enquanto que o tribunal de Cristo é um outro tribunal que é para os cristãos, é somente para confirmação da vida eterna, tá? A gente tem poucas confirmações da vida eterna. A gente tem, por exemplo, ladrão na cruz. O ladrão na cruz, a gente tem o testemunho próprio de Jesus nos evangelhos, falando, hoje estará comigo no paraíso. A ideia de paraíso, cuidado, não é a ideia islâmica. A gente tem mais a ideia islâmica, né? 6 virgens, né? Aquelas coisas todas, né? O problema é que paraíso, no conceito que ele está falando, é a presença eterna com Deus. Um local onde a gente não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não paga imposto, olha que maravilha. Uma coisa que eu fico na dúvida, mas não vai, se a pessoa morreu salva, ela não vai estar dormindo até o dia que Jesus voltar novamente? Então, isso daí tem uma confusãozinha, tá? Paulo, ele vai falar que, e dá para entender também de outros textos, que quem morre hoje acorda imediatamente na presença de Deus, tá? E isso é que o Novo Testamento deixa mais ou menos claro. E ele faz uma comparação isso com o sono. Quem dormiu hoje bem? Quem acordou às 6 horas da manhã? Quem acordou às 7? Quem acordou às 8? Tá bom, mas vocês tiveram um período de sono e acordaram. Então, a ideia que Paulo está usando como figura de linguagem é figura como se fosse um sono, tá? Você dorme e acorda. Infelizmente, algumas pessoas fazem uma confusão com essa figura de linguagem e falam que não é uma figura de linguagem, mas é uma verdade. Então, eles trabalham com o conceito de sono da alma, que a alma fica dormindo. Mas não dá para admitir isso daí. Dá para admitir simplesmente que Paulo fala que se alguém vai dormir às 9 da noite, outro vai dormir à meia-noite, outro vai dormir às 3 horas, todos vão acordar no mesmo momento. Não existe um lapso. Por isso que Jesus fala para o ladrão na cruz, hoje estará comigo no paraíso. A ideia de conceito temporal. Você vai morrer hoje, e no seu conceito, hoje mesmo você vai estar com Deus. Deu para entender a diferença? Mas, Cristina, tem algumas pessoas que inventaram essa teologia de falar que existem os sonâmbulos da alma. Então, a alma vai dormir por 1000 anos. Não é bem esse o conceito que o Novo Testamento está querendo traduzir. Tem muita figura de linguagem que acaba sendo mal interpretada. Deu para entender? Mais ou menos. Ainda não entendi. A pessoa morre e quando é que ela vai estar no paraíso? No conceito do Novo Testamento não existe lapso temporal nenhum. Então ele ia direto. E vai direto. Não existe nem o conceito. Por exemplo, a gente tem uma parábola que se duvida que seja parábola, tá? Que é de Rico e Lázaro. Aí, o que acontece?
Dentro daquela parábola, o Alan, pega a passagem aí. Dentro dessa passagem, o que se tem como conceito? Se tem um conceito que o Sheol é dividido em dois, tá? Ou Hades. Sheol, no Antigo Testamento, significa local dos mortos, tá? É a ideia que o judeu tinha de que existe um lugar paralelo embaixo da terra que você pisa. Não é um conceito físico, tanto que o judeu não fica cavando buraco para encontrar morto, tá? Mas é um conceito metafísico. Então, existe dentro da tradição do Antigo Testamento alguns conceitos que são de mundos paralelos. Então, o Sheol, no Antigo Testamento, é considerado um mundo paralelo, tá? Como o terceiro céu é um mundo paralelo. Ah, não entendi nada. Dentro do judaísmo, eles falam, existem 3 céus. O primeiro céu é o que você enxerga a nossa atmosfera. O segundo céu é os astros. E o terceiro céu é a presença de Deus. A presença de Deus no judaísmo e no conceito bíblico do Antigo Testamento, e do Novo não deixa de ser, não é um ambiente físico, mas é um ambiente metafísico, paralelo. Não adianta você mandar foguete para o espaço que você não vai achar a presença de Deus, tá? E vale a mesma coisa o conceito de Sheol. O local dos mortos para o judaísmo fica embaixo da terra, não como um aspecto palpável, não adianta você cavar buraco, mas como representação metafísica. Achou a parábola? Fala. Lucas 16, 19, tá? Alguns teóricos, biblicistas, vão falar que isso é uma parábola. Outros vão falar que não é uma parábola. Tanto faz. Ela tem uma mensagem para a gente, tá? Ela fala de 2 personagens diferentes. Fala um que não tem nome, que é um rico, tá? Lucas 16, 19, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura. Quem vestia de púrpura era rico, tá? Não é o nosso conceito de rico, é o conceito de muito rico, é de milionário. E de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Ou seja, ele fazia festa, fazia banquete, tomava vinho de 5 mil reais, né? Tá? Ok? Era rico. Fazia festa de casamento de 500 mil reais. Quer dizer, tudo isso daí que vocês imaginam. Relógio de 100 mil reais. Esse é o rico. Por que vocês estão rindo? Isso não acontece no Brasil, né? Não, né? Tá? E do outro lado existe um mendigo, se chamava Lázaro. Ele tem nome. Alan, tem importância os nomes na Bíblia? Tem. E o que significa Lázaro? Consolação. Abençoado por Deus, consolado por Deus, qualquer coisa do gênero, tá? No nosso português convencional, Lázaro é um palavrão, não é? Se você falar, ele é um lazarento, o que significa? Tá louco, mas nem cachorro, né? A gente que é chamado lazarento, né? Por quê? Porque dentro da tradição popular, o pessoal associa Lázaro como alguém que se deu mal, tá? Porque o pessoal vê aqui que ele era mendigo, que ele era coberto de chagas, tá? Só que ele é agraciado por Deus, abençoado por Deus, em que sentido? Salvação, tá? E a gente vê isso daí bem claro. E é muito marcante esse dualismo que Jesus fala, que ele conta essa história, e aí fica a dúvida se é uma história ou uma parábola. Parábola, por definição, é uma história potencialmente real, e pode ser aqui simplesmente uma narrativa, dá uma discussão o tempo inteiro, tanto faz. Para nós, o que é importante é a mensagem que ela traz. E ele jazia à porta de quem? Do rico. Tá? Significava que ele ficava na porta. O que ele ficava fazendo lá? Jogando truco, jogando futebol, mendicando. Tá? Ele pedia auxílio.
E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Tá? Aí tem um problema também. Para o judeu, o cachorro é um animal imundo. Tá? Dentro do processo de santificação que Deus coloca no Antigo Testamento, ele coloca que o cachorro é um animal imundo. Não tem nada de dieta, não tem nada que comer porco faz mal para a saúde, esquece isso daí. O conceito era de separação, você vai ser diferente. Hoje o cristão, para ser diferente do mundo, ele pode comer torresminho? Pode. Pode comer mortilha? Vocês sabem o que é mortilha, né? É linguiça de sangue, tá? Eu não como, mas para o judeu do Antigo Testamento ele não poderia, porque ele tinha que ser diferente. A ideia de santidade, que a gente fala muito de separação, é qual é a diferença que você tem entre as pessoas. Qual que é o conceito de santidade para a igreja atual? Qual que é? Tá, agora você vai falar de um jeito que as pessoas entendam, tá? Que você vai falar para alguém na rua, ele vai falar, não entendi nada. Entendeu? Como que você vai falar? Qual que é o conceito de santidade que a gente tem que ter? Qual que é? É uma diferenciação ética e moral, tá? Esse é o grande problema que a gente tem. A gente tem que ter um comportamento ético e moral. Ético no sentido de bom comportamento, ser um bom patrão, não dar golpe nos outros, pagar os impostos, tudo isso daí que vocês possam imaginar. Isso é o aspecto ético, santidade. E o aspecto moral? Sexualidade, costumes, isso é importante. A gente está vivendo uma época em que a moralidade, dentro dos princípios bíblicos, eu não estou falando uma moralidade falsa, a moralidade dentro dos princípios bíblicos está indo para o ralo. Tá? Hoje o transexualismo está sendo estimulado, inclusive dentro de algumas igrejas. Então tem que tomar cuidado com isso. Santidade, o ser diferente, para nós, dentro do conceito atual, ele é ético e moral. No Antigo Testamento, ele era de costumes. Se você explicar desse jeito, a pessoa normal entende? Entende ela? Agora, se você falar assim, não, tem que ser santo para não pecar, a pessoa não vai entender nada. Tá? Agora, você falar, olha, costumes é o que aparece. É o jeito de vestir, o jeito de comer, o jeito de andar. E você vê o judeu ainda fazendo isso. Ele come diferente, ele veste diferente. Tá? Agora, dentro do conceito para a igreja, como propósito de Deus, é um aspecto ético e moral. É como a gente se comporta, não somente de vestimenta, mas de atitudes. Tudo bem até aí? Então, esse é o conceito. E aqui a gente vê uma série de inconsistências já dentro do que está sendo apresentado nessa parábola. Tá? Por quê? Ele desejava alimentar-se das migalhas. Se ele desejava, acontecia isso? Não. Se esse rico fosse realmente alguém que seguisse a vontade de Deus, se seguisse até o que prevê o judaísmo, o que ele deveria fazer? Deveria alimentar o mendigo, tá? Dentro do judaísmo, que não é obrigação de vocês saberem, porque isso daí é um pouco extra-bíblico, a palavra dar esmola significa fazer justiça no hebraico, tá? É você fazer justiça de Deus mediante a sua ação. Então, quando a gente vê a mulher nota 10, ou a mulher ideal dentro da Escritura, que está em qual livro? Provérbios. Que parte, mulheres? 31, de 10 até 31. Lá fala que ela tem uma atitude positiva como ação social. Tá? Tem que tomar cuidado, porque existe uma heresia que se chama evangelho social, que outros chamam de missão integral, teologia da missão integral. O que é isso? Eles confundem o que é o preceito básico do cristianismo com a ação social.
Qual que é a primeira ação que o cristão tem que ter? Qual que é o máximo que o cristão tem que fazer? Qual que é? Qual que é a sua missão aqui? Imagina aquela missão impossível, né? Qual que é a sua missão impossível como cristão aqui? Qual que é? Evangelizar. Tem essa palavra? Qual que é a grande ordenança que Jesus dá? Pregar o evangelho? Não. Jesus, a grande comissão, qual que é? Fazer discípulos. Fazer discípulos é muito mais do que evangelizar. É muito mais do que pregar, tá? Porque se for só pregar ou evangelizar, eu pego e começo a disparar robô pela internet. Eu pego e contrato um programa de televisão. Eu pego um programa de rádio. Tudo isso é válido. Mas a grande comissão que é dada em Mateus é fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Como que você faz discípulos? Caminhando com ele. Então, você está fazendo discípulos dentro da igreja, você está fazendo discípulos de cristãos que te procuram fora da igreja. Começa com o ponto inicial de você apresentar o evangelho. Não tem nem dúvida, mas não é só isso. Porque se você simplesmente pregar o evangelho e deixar essa pessoa solta, o que vai acontecer? Não sei. Mas não é isso que Deus quer. E a gente entra na outra parábola dos solos, que você tem diferentes tipos de solo e diferentes tipos de resultado. Então você muitas vezes, se você só pregar a palavra, você pode ter alguém até que diz que entende a mensagem do evangelho, entende que é o que é caminhar com Deus e cai fora. Então cuidado, a grande comissão que a gente tem é fazer discípulos, não é fazer obra social. Fazer obra social acaba sendo um reflexo do cristianismo. Faz parte do cristão ser um bom patrão, ser uma boa pessoa dentro da sociedade, transformar a sociedade que ele vive, mas não é essa a essência. Mateus 28, 18. Aproximando-se, falou-lhes, depois de ressurreto, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tá? Mateus 28, 18. Vai estar como título a grande comissão. Ele não tem referência somente no Evangelho de João. Os outros dois evangelhos ele tem, porque o Evangelho de João tem outra finalidade. O Evangelho de João é feito por um pessoal que não conhece nada da tradição judaica e o propósito de João é que as pessoas que leiam ou ouçam, porque a maioria do pessoal ouvia a mensagem bíblica, não lia, porque a maioria era analfabeto, João quer que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, tá? E o 19, aí tem um probleminha de tradução, não é ide, é indo, tem diferença do ide, diferença do indo, tá? Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vocês tenham ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, tá? Existe uma diferença do ide e do indo. Por quê? Ide significa eu mando alguém. Indo é o meu dia a dia. E aqui é indo, tá? Então tem igreja que não tem essa visão e acaba trabalhando somente com o missionário profissional. Estou mandando alguém, tá? De preferência alguém que a gente não goste. Vai ser missionário na África ou no meio de um povo canibal, aquele lá é o mais chato que tem na igreja, virou missionário, tá? Não, todos nós somos participantes da obra, todos nós estamos no indo. Mas vamos voltar para Lucas 16, que vocês perguntaram. Escola dominical, vocês podem perguntar, às vezes eu tenho um projeto, a gente modifica, tá? Mesmo sendo gravado. Então a gente já viu que tem coisas na mensagem que Jesus está falando de rico e do Lázaro, que muitas vezes a gente não percebe. Lázaro, a gente já sabe que é alguém com nome, que é abençoado por Deus, não materialmente, mas ele é abençoado com a salvação.
Existe cristão que vai passar por dificuldade, tem cristão que vai ter doença, tem cristão que vai ser pobre. E qual é o ministério da igreja? Ajudar essa pessoa. Dentro do judaísmo também era, tá? Hoje em dia, você dificilmente vai ver judeu passando necessidade. Por quê? Porque dentro do princípio da sinagoga isso é muito forte. Então eles não deixam, a não ser quando é drogado. Quando você tem adolescente drogado judeu, ele some do mapa, como qualquer um. Mas de um modo geral, você não vê mendigo judeu, tá? E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos, uma figura de linguagem, tá? Não tem muito uma teologia formal falando de anjo levando, a ideia sempre de anjo é mais mensageiro, para o seio de Abraão. Seio de Abraão é proximidade de Abraão. Ah, mas por que ele usa essa expressão? Porque essa é uma expressão do judaísmo. Jesus está falando dentro do contexto judaico. Quando ele fala seio de Abraão, ele está dizendo um local dentro do Sheol em que você tinha Abraão como pessoa mais importante. Isso também é uma figura de linguagem. E a ideia em se contrapor ao outro local, tá? Morreu também um rico e foi sepultado. Aqui nós temos um problema. Versículo 23. Algumas palavras, algumas Bíblias vão estar escrito inferno. E outras Bíblias vai estar escrito o quê? Hades. Tem diferença entre Hades e inferno? Qual que é a diferença? O inferno não foi ainda. O inferno não existe ainda. O inferno em grego não se chama Hades, se chama Gehenna, tá? Mas quem traduziu fez uma pequenina confusão. E isso dá confusão. Então, por exemplo, a igreja passa pelo inferno? Não, mas não tem um versículo que fala as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja? Hã? As portas do inferno não prevalecerão contra ela, é ela a igreja. Ah, é? O que a gente tem a ver com o inferno? Não temos nada. Então não tem sentido o versículo, porque lá não é inferno, lá é Hades. Então o que é Hades? Não tem nada a ver com o extrato de soja. Tá? Local dos mortos. Então, quando fala assim, as portas da morte não vencerão sobre a igreja, tem mais sentido? Sim. A ideia da separação definitiva com Deus não vai existir para a igreja. Então, é um problema de tradução para o português. Algumas Bíblias vão ter traduzido por Hades, outras vão colocar inferno. Inferno já foi inaugurado? Já foi um político lá cortar a faixinha? Aqui vai ser o inferno? Não, né? Tá? Não nomearam diretoria, não fizeram nada. O pessoal brinca e fala, se o inferno fosse no Brasil, nunca ia ficar pronto, né? Obra inacabada, mais uma obra inacabada. Então, aqui não tem nada a ver com inferno. Aqui tem a ver com Hades, tá? No Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, na sua intimidade, tá? Dentro do judaísmo se admite que eles acreditavam que o local dos mortos era separado em dois. Um dos lados ficava corintiano e do outro lado ficavam os outros, certo? É isso? Não. De um lado ficavam aqueles que já estavam separados para a condenação e de outro lado aqueles que já estavam separados para a vida eterna. Tá? Já é o paraíso? Não. Já é o processo de vida eterna com Deus? Não. Por quê? Tá, mas e qual que é a diferença que tem nesse sentido quando você fala assim, aqui eles estão em quê? Eles estão com corpo ou sem corpo? Sem corpo. A ressurreição é essencial para a vida eterna. Tá? Então, nessa situação que está se descrevendo, existe uma separação já e
no Sheol ou no Hades. Sheol é a palavra do Antigo Testamento, Hades é a palavra do Novo Testamento. Se eu quiser traduzir para o português, nós temos a tradução que a irmã falou correta, local dos mortos. Você poderia simplesmente colocar local dos mortos, que está bem traduzido, tá? E é diferente do Hades grego, hein? O Hades grego, quem tiver curiosidade, ele tem, se eu não me engano, 7 níveis, o nível mais profundo, o nível mais superficial, tem os guardiões da porta do Hades, não tem nada a ver com a mitologia do Hades grego, tem a ver somente com o local dos mortos, tá? Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água, a ponta do dedo, e vem, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25, diz, porém, Abraão: Filho meu, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para o outro lado não podem, nem os que de lá passar para nós. Tá? Então, falando que não tem como trocar. É uma situação definitiva. Tá? Então, se alguém quer aceitar a mensagem de salvação com Deus, tem que aceitar agora. Não adianta esperar depois. A homem estar ordenado, morrer uma única vez, vindo depois o juízo. Onde está isso? Hebreus 9, 27. Tá? Com isso daí você vai contra tanto a doutrina espírita de reencarnações progressivas, como da doutrina católica do purgatório. Tá? Ok. E aí ele continua no versículo 27, então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho... Mande quem? Lázaro. Porque tenho 5 irmãos para que lhe dês testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. É o inferno? Não, mas é um local de prisão, um local já de separação com Deus, é um local que já existe sofrimento, porque a pessoa tem o mal. Quando você não tem o bem de Deus, o que sobra é o mal, tá? Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. O que ele está querendo dizer aí? Que Moisés está circulando entre as pessoas e os profetas do Antigo Testamento também? O que ele está querendo dizer? Ele tem a Bíblia. Ele tem as Escrituras, tá? Ele fala particularmente... O judaísmo divide em 3 partes o Antigo Testamento. Alan, quais são? Você tem a obrigação de saber, hein? Senão... Quais são? Pentateuco, que é a lei, por isso que ele fala aqui de Moisés. O judeu fala lei e Moisés indistintamente, a Pentateuco. Depois você tem os profetas, tá? E depois você tem os escritos. É que ela é a aluna mais veterana. Os escritos. Aqui ele está falando do Pentateuco, Moisés e dos profetas. Por que particularmente isso? E ele não está falando da terceira parte, que é dos escritos, que o judeu costuma chamar de salmos e não escritos, tá? Porque ele está falando mais da mensagem de salvação. A mensagem de salvação você encontra mais nos primeiros 5 livros da Bíblia e nos livros proféticos. Nem tanto nos livros dos escritos. Não quer dizer que não tenha, mas não tem tanto. Os livros que estão na classificação dos escritos, eles são mais livros de sabedoria e ética e moral, tá? Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e os profetas... eu pulei 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Isso é doutrina bíblica? Mandar um morto para pregar? Não. Quer dizer, 2 vezes ele mostra que ele não está nem aí com a mensagem da Escritura, porque ele conhece, tá? Como judeu ele conhece. O judeu é obrigado, para ser considerado judeu,
para ter as noções básicas, fazer o cursinho dele, senão ele não é aceito na sociedade. Ele, primeiro, não exerce misericórdia com o pobre, tá? Cuidado que não tem nada a ver com o evangelho social, tem a ver com o reflexo de realmente ele acreditar em Deus. E segundo, ele quer que mande um morto para pregar a salvação, coisa que é um absurdo dentro do judaísmo, não cabe na cabeça, como que para nós também não cabe. Falando. É só tipo assim, talvez seja a dúvida de alguém, ele foi para o inferno porque ele era rico, né? Porque às vezes tem essa concepção. Não entendi? Ele não foi para o inferno porque ele era rico, mas foi porque ele não acreditou e não praticou. Perfeitamente, perfeitamente. Não existe uma ideia do evangelho da miserabilidade, tá? O catolicismo, infelizmente, adotou muito isso. Se você é rico, você está excluído do reino de Deus, porque você já goza aqui dos bens na terra. Agora, Jesus falou que é mais fácil. O que ele falou sobre rico? Você gosta dos versículos? É mais fácil passar o camelo na fila de alcunha do que um rico. Do rico? Entrar no reino dos céus. Então, essa é uma figura de linguagem que nós não entendemos, tá? A gente pensa que, como é que você vai passar um camelo numa agulha, tá? Porque não é a agulha que a gente pensa, é uma porta de Israel, se eu não me engano, eram 7 portas de Israel, o número eu posso estar enganado. Era para entrar dentro da cidade, tá? E uma das portas era uma porta mais baixa, e o camelo conseguia passar lá, só que tinha que ele passar agachado e com a cabeça baixa. Então o camelo passava, mas dava um trabalho lascado. Então, se a gente vê a maior parte das igrejas, elas são igrejas que estão na periferia de São Paulo e não são voltadas para a classe média. A nossa igreja, ela atinge todos os níveis, mas é considerada uma igreja de classe média. A gente tem pessoal de padrão econômico inferior? Tem. E tem de pessoal de categoria maior. Mas, caracteristicamente, o cristianismo cresceu dentro das classes mais baixas. Por quê? Porque é mais fácil o pessoal ouvir. No livro de Provérbios, um dos provérbios fala, eu peço que não me dê 2 coisas, que eu não seja rico. Quem lembra o provérbio? Tá, por quê? Porventura, eu sendo rico, eu não venho blasfemar contra Deus. E? Sendo pobre, não venho roubar. E os que estudam. Vamos ver se eu acho. O que acontece? Dentro do projeto de Deus, o ideal é que nós sejamos classe média, tá? Não passamos nem dificuldade, nem estejamos sobrando, tá? Eu acho que é 25. Quem achar pode ler, porque o Alan falou uma coisinha que está errado, que eu me lembro. 2 coisas peço, que não me dê. 30, eu lembro que é no final. Achou qual? 30, 38. Eu sei que é no final. 30. Provérbios é um livro de sabedoria. Ele não está preocupado tanto em falar de salvação. Ele não está preocupado porque é um livro de instrução para aqueles que já são salvos. É 38. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário. A ideia de dependência de Deus. Para que não suceder que, estando farto, eu te negue e diga quem é o Senhor. Tá? A ideia de que o rico não precisa de mais nada, não precisa nem de Deus na vida dele. É isso que ele está argumentando. Tá? Esse rico não precisava de Deus. A vida inteira dele foi uma maravilha. Ele nunca precisou parar para se questionar. Ele tem uma morte súbita. Ele nunca falou, olha, eu não estou indo bem nesse sentido. Será que existe alguma coisa a mais? Essa é a ideia de buscar Deus. E depois, ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Tá? Por necessidade. Pode roubar celular? Não, mas não pode mesmo? Não pode. Tá? Não pode.
E isso é até uma obrigação que a gente tem com os membros da igreja. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não deixe ninguém da nossa igreja, da nossa comunidade, passando necessidade. A gente distribui cesta básica, ninguém fica nem sabendo. A gente participa financeiramente, muitas vezes, de alguns irmãos, ninguém fica sabendo. Por quê? Porque não é para fazer propaganda disso, tá? Mas faz parte. O rico Lázaro é a única passagem que a gente tem do Novo Testamento que fala sobre local dos mortos, tá? Só que a gente vê que parece que existe uma outra mudança. Começa quando Jesus está na cruz e ele vê o ladrão. Tem dois ladrões, tá? Um que goza de Jesus e outro reconhece Jesus como Senhor, como Deus. E ele era ladrão. E devia ter roubado coisa séria. Não devia ser só aquela hora. Devia ser alguém que já tinha sido julgado, já foi primeira instância, segunda instância, e lá não tinha STF, não acabou sendo inocentado, né? Tá? Então, literalmente, é um grande ladrão, tá? E aí esse ladrão está lá e Jesus fala para ele, hoje estarás comigo. Então, e depois a gente tem Paulo falando diversas vezes de que a gente como se dormisse. E aí o pessoal que é teólogo nessa área, ele fala que alguma coisa acontece, que Jesus leva cativo o cativeiro, Jesus leva a morte, ele que altera o Sheol. Então que agora o cristão, o salvo em Jesus, e salvo só é o que caminha com Deus, ele quando morre, Paulo fala que dorme, não está relacionando ao sono da alma, infelizmente, que os adventistas adotaram. Ele está comparando com uma figura de linguagem muito rica, que existem pessoas que vão dormir às 6 horas da tarde e acordam às 6 horas da manhã. E outros que vão dormir às 9 e acordam às 6 horas. Outros que vão dormir à meia-noite, mas todos acordam na mesma hora. E para eles, todos dormiram. E como que é um sono? Você, normal, o ideal. Você dorme uma vez e acorda. Você nem se dá conta disso, você nem percebe isso. Então, a ideia de comparar com o sono é de não perceber um lapso. Então, todos que vêm a dormir no Senhor acordam imediatamente como se não existisse lapso temporal nenhum. Deu para entender, Cristina? Mas vai acordar na segunda vida. Vai acordar na segunda vinda. Mas você nem se dá conta disso, tá? A ideia é que você dormiu e acordei. Eu vou falar isso depois, tá? Mas tá certo o que você falou, tá? Então a ideia não é de sono da alma, é de comparar como se fosse um sono, que pessoas do Antigo Testamento, pessoas do Novo Testamento, pessoas do século passado, pessoas que faleceram no Covid, pessoas que vão falecer ainda, vão acordar no mesmo momento e não se dá conta. Exatamente, tá? Então não é ideia de sono da alma, é a ideia de uma metáfora comparando com o sono. Deu para entender mais ou menos isso? Isso é difícil, isso não é tão simples assim, tá? Nós vamos terminar. Eu não falei absolutamente sobre nada de crer, tá? O Rafael vai ficar muito bravo com isso, mas escola dominical é para vocês terem dúvidas dentro do que a gente dá para falar. O que o irmão Arnaldo falou não dá para falar numa exposição única, tá? Então a gente vai deixar para depois. Os que já me conhecem sabem que eu não estou enrolando, tá? Do quê? Ah, do sono da alma? Ah, que bom. Mas olha, não é esse o contexto, não é isso que se admite. O que se admite é que a gente dorme com o Senhor e acorda imediatamente na presença dele. Todos juntos, tá? Alguns que fizeram muitas obras, que Deus preparou de antemão, alguns que se converteram e morreram em seguida, mas todos acordam para a salvação, tá?